vários temas importantes para você entender o seu direito no ambiente de trabalho e a gente escolheu mais um tema grande e importantíssimo e que muitas mulheres sofrem preconceito no ambiente de trabalho, que é a gravidez, né? Muitas mulheres, quando descobrem a gravidez, elas têm medo de contar para o patrão, medo de sofrer algum tipo de ameaça no ambiente de trabalho, medo de sofrer algum tipo de trauma, ser tratada diferente ou até mesmo perder o emprego. Mas eu vou te contar aqui o que ninguém te conta, os seus direitos como gestante. Então, se você conhece alguma gestante que está sofrendo qualquer pressão no ambiente de trabalho, que descobriu a gravidez agora e quer saber sobre os seus direitos, já manda essa live para ela, para que ela possa saber e se cuidar e garantir que o seu direito não vai ser violado no ambiente de trabalho. É muito raro, muito forte a gente ouvir a história dessas mulheres. Ali no meu escritório, a gente vê muitas mulheres, muitas gestantes que sofrem o assédio moral, muitas gestantes que têm aí os seus direitos violados. Então, vamos aí, para não ter nenhuma dúvida, conversar sobre esse tema super importante. Hoje em dia é comum a gente encontrar as mulheres aí no mercado de trabalho em amplos postos de trabalho, ou seja, desempenhando funções importantes, funções diferentes em vários setores da nossa economia brasileira. As mulheres, elas têm se tornado profissionais sensíveis, persistentes, criativas e muitas vezes enfrentam a jornada dupla, né? Que é conciliar as atividades profissionais com as atividades familiares e atividades dos domésticos, né? A gente vive aí o nosso dia a dia arrumando casa, cuidando dos filhos e muitas vezes a gente trabalha para garantir o melhor para os nossos filhos. Mas a gente tem também que entender a nossa estabilidade no nosso ambiente de trabalho. A primeira coisa que todo mundo, que toda gestante precisa saber é que ela tem a estabilidade garantida por lei. Desde o momento da confirmação da gravidez até 5 meses após o parto, a gestante não pode ser demitida sem justa causa. E detalhe, mesmo que a empresa ela não saiba que você está grávida, você já tem o direito existente, o direito garantido. Então, o objetivo dessa lei é simplesmente garantir a segurança financeira, garantir a segurança emocional tanto para a mamãe, tanto para o bebê. É importante saber que não importa o contrato que você tem, se é um contrato temporário, se é um contrato de experiência, se é um contrato intermitente. A justiça, ela entende que você, quando você sabe dessa gravidez, a confirmação, você já tem o direito aí à estabilidade da gestante. No contrato de experiência, você está no seu contrato de experiência, são 45 dias, prorrogável por mais 45, desde que não ultrapasse os 90 dias de contrato de experiência. Você que está lá, contratou, deu os 90 dias, aquele empregador ele não quis te manter lá com ele no seu ambiente de trabalho, teve a despesa sem justa causa. Logo 2 semanas depois, você descobre que você está grávida. Você pode pedir a reintegração nesse trabalho ou você pode, se caso for negada essa reintegração, pedir aí uma indenização substitutiva. Então você vai ter direito de receber desde a confirmação do parto, desde a confirmação da gravidez até 5 meses após o parto, você tem o direito a essa estabilidade e você pode receber esses valores. Lembrando que o contrato temporário, ele tem sofrido diversas decisões aí no ambiente aí do Tribunal de Justiça do Trabalho. O contrato temporário é aquele que tem tempo determinado para começar, tempo determinado para acabar. Tem alguns tribunais que não estão considerando essa estabilidade da gestante, então está tendo muitas divergências. Mas com a estratégia correta a gente consegue sim garantir essa estabilidade para você, gestante. A gestante que ela for demitida, então neste período ela vai ter a reintegração no emprego ou também a indenização equivalente a esse tempo de estabilidade da gestante. Então, no contrato temporário,
Se você descobriu aí, né, a confirmação dessa gravidez, é importante você já falar para o seu empregador para você não perder essa estabilidade. Conforme eu falei, os tribunais eles têm sido divergentes nessas decisões. Então, para garantir já o seu direito do momento que está ali o contrato vigente, já notifique a empresa que você está grávida. Lembrando que após o término da licença maternidade e o retorno do trabalho, você, mulher, tem direito a um intervalo de 30 minutos, 2 intervalos de 30 minutos para aleitamento materno. Então, aumentar o seu filho ali durante 2 vezes no período ali do ambiente de trabalho, sem que você sofra nenhum tipo de desconto até 6 meses do bebê. Você tem também esse direito que muitas gestantes também não sabem disso. Esses intervalos eles são parte do trabalho ali, do seu horário de trabalho e não vai resultar em nenhum desconto para você. É uma garantia para você continuar o aleitamento materno do seu filho e também aí ter esse intervalo, esses 30 minutinhos para cuidar dele também. Isso é muito importante. Em casos em que a saúde do bebê exige esse aleitamento materno por um período mais longo, pode pedir isso para o médico e solicitar isso também na empresa. Isso também é muito possível. A gente tem que lembrar que também as mamães que adotam as crianças, ela também tem esse direito à licença maternidade de 120 dias. Então você que vai adotar um bebê, é importante uma criança saber que você também tem esse direito à licença maternidade e também a licença paternidade também é possível conseguir. Outro tema muito importante é a pressão e o assédio moral no ambiente de trabalho após a descoberta da gravidez ali pelo seu empregador, pelo seu superior hierárquico. Infelizmente, é um problema que atinge a nossa sociedade. Quando a empresa ela descobre que aquela mulher ela está grávida, começa a mudar um pouco ali o ambiente de trabalho e aquele ambiente passa a ser um ambiente hostil, um ambiente difícil de manter aí você como gestante nesse ambiente, porque você começa a sofrer pressões, mas é essencial você entender que a proteção contra a discriminação já é garantida por lei, tá? Toda mulher grávida, com qualquer forma de discriminação no ambiente de trabalho, a lei ela te protege contra qualquer discriminação, tanto na Constituição Federal, tanto a CLT. Também temos uma Lei 9.029 de 1995, que ela proíbe também a exigência de exames de teste de gravidez durante o processo de admissão ou para a manutenção daquele contrato de trabalho ali com a mulher. Essas práticas elas são discriminatórias e como a demissão ou a recusa na contratação daquela pessoa que está grávida, daquela mulher que está grávida, é ilegal, podendo resultar aí em uma ação judicial e até uma indenização por danos morais. Então, existe casos em que o assédio moral, a pressão psicológica é muito grande para essas mulheres. Na maioria das vezes, as mulheres às vezes ouvem algumas frases. Agora você está grávida, agora tudo mudou. Agora você tem que dar o melhor de si, porque você está grávida. Você vai atrapalhar aqui o nosso ambiente de trabalho, você vai sair, vai deixar a empresa aqui. E isso não pode, de jeito nenhum, de forma alguma, acontecer com você, mulher gestante. Você vai começar a ser excluída aí de grupos de WhatsApp, excluída às vezes de conversas ali dentro do ambiente de trabalho. Você passar a ser vigiada muito mais. Você perder funções que você fazia anteriormente e agora você não faz. Tem às vezes funções em que você recebe comissão e acaba te cortando essas funções. Ou até escutar muitas e muitas frases que discriminam, que humilham. Isso é muito importante e isso vai caracterizar como discriminação, como assédio moral e isso é ilegal. E você pode saber que você vai ter a garantia da lei para te proteger. A empresa ela não pode criar para aquela gestante um ambiente hostil para forçar a gestante a pedir demissão. É importante você buscar uma orientação jurídica e a gente pleitear aí a rescisão indireta, que foi um dos temas das nossas lives antigas. Se você quiser procurar depois para você assistir, tenho certeza que vai te esclarecer aí muitas e muitas dúvidas sobre a rescisão indireta. Então, se isso acontecer, é importante você registrar tudo. Começa a anotar as datas, guardar mensagens,
testemunhas. Testemunhas são chaves no processo do trabalho. Se você também tá ali com aquela conversa, aquelas brincadeirinhas, aquelas humilhações, e você quiser gravar isso, você pode. Se você estiver ali no meio da conversa, isso sim é uma prova lícita e a gente consegue usar também ali na Justiça do Trabalho. Eu trouxe alguns exemplos para vocês de indenizações. Essas indenizações no ambiente de trabalho aí na Justiça do Trabalho. Consta no processo trabalhista que após uma funcionária, ela informa que ela estava grávida naquele ambiente de trabalho e ela passou a ser alvo de xingamentos, humilhações, inclusive diante de outros colegas e também de cliente daquela empresa. Uma das testemunhas que foi ouvida pelo juiz confirmou as agressões verbais e que a gestante ela é chamada de inútil, preguiçosa e ainda foi acusada de fazer corpo mole lá no ambiente de trabalho. A dona da empresa ela teve coragem de afirmar que aquela funcionária ela usava a gravidez como desculpas para ela não trabalhar. A Justiça do Trabalho ela reconheceu a rescisão indireta daquela funcionária grávida, vítima de assédio e de discriminação, ainda condenou aquela empresa a pagar danos morais no valor de 39 mil, mas garantiu a estabilidade dela provisória da gestante até os 5 meses após o parto. Então ela teve direito aos salários, ao FGTS, 13º e férias proporcional. Teve um outro caso, esse aqui em Minas Gerais, de uma empresa, ela vai pagar uma indenização, essa indenização foi pouca, de R$ 6.250 a uma ex-empregadora que ela alegou ser vítima de assédio moral no ambiente de trabalho após ela informar para a empresa que ela estava grávida. Essa trabalhadora, na época que ela estava grávida, ela contou que foi exposta a situações incômodas, humilhantes e constrangedoras que se prolongaram aí no período da gestação. Foi confirmado pelas testemunhas e o juiz, então, ele destacou que o dano moral na violação de interesses não patrimoniais, que causa uma dor íntima, um sofrimento, uma transgressão de seus atributos morais aptos a trazer um desequilíbrio de seu bem-estar. Então, o assédio moral, ele constitui espécie de dano moral, sendo uma conduta reiterada, sistematizada, violadora de rigidez física, mental ou moral daquela mulher ou daquele indivíduo, com a consequência degradação do ambiente de trabalho e desequilíbrio emocional do empregado. Então, ela conseguiu essa indenização, foi mais uma gestante em que garantiu seus direitos, buscou a Justiça do Trabalho. Teve mais um do TRT, da 17ª Região, que é lá do Espírito Santo, reconheceu uma prática também de assédio moral contra uma enfermeira grávida e a empresa ela foi condenada a pagar uma indenização de R$100 mil para essa gestante. A mulher estava grávida, ela trabalhava no navio de carga e teve o desembarque negado pelo seu superior hierárquico, porque por relatar daquele mal-estar foi decorrente da gravidez. A decisão ela deferiu também a rescisão indireta do contrato de trabalho dessa gestante, além da indenização por danos morais no valor de 100 mil. Então a Justiça ela tem reconhecido esses casos, ela tem pagado indenizações referente a essa discriminação, esse assédio moral aí naquelas mulheres em que estão gestantes. E ainda garantindo uma rescisão indireta, que é quando a trabalhadora ela demite o seu empregador, o seu patrão, e consegue receber aí todas as verbas rescisórias. E no caso da gestante, aquela estabilidade de até 5 meses após o parto do bebê. Vamos falar agora de um tema também importantíssimo, que é a insalubridade no ambiente de trabalho, as condições de trabalho da gestante. Para quem não sabe, o ambiente insalubre é aquele que expõe o trabalhador a agentes nocivos à saúde, acima da tolerância permitida por lei, que são aquele como ruídos excessivos, calor ou frio intenso, substâncias tóxicas, poeiras, vibrações ou agentes biológicos. A mulher gestante, ela trabalha nessa condição insalubre. Muitas mulheres trabalham que são em hospitais, indústrias, frigoríficos ou locais com produtos químicos muito fortes ou ruídos intensos. E a lei ela é clara.
ela vai garantir para você gestante que está exposta a esses agentes que coloquem você ou o seu bebê em situação de risco para que você seja afastada durante esse período. Então, lá no artigo 394A da CLT, a empregada doméstica, a empregada gestante e lactante será afastada enquanto durar a gestação e a lactação, que é a amamentação do seu filho, de quaisquer atividades, operações ou locais insalubres, devendo exercer suas atividades em local salubre, em local em que não tenha nenhum risco tanto para a mãe, tanto para o bebê. O correto, a empresa, ela vai remanejar aquela trabalhadora para um ambiente, uma função segura ali durante aquela empresa, e isso, sempre que possível, deve manter o pagamento da insalubridade dessa gestante. Não é porque ela parou de exercer essa função de insalubridade que deve descontar esse valor do pagamento do salário dela. Não. Teve uma outra decisão também, lá do TRT da 4ª Região. Era um hospital, o hospital ele foi obrigado a pagar uma indenização por uma técnica de enfermagem que foi afastada, ela não foi afastada das atividades insalubres no aleitamento materno. Nas condições ali, ela falou, olha, eu estou ali amamentando ainda meu filho, eu não posso trabalhar nesse ambiente insalubre devido ao risco que eu posso contrair para o meu bebê, para o meu filho. Esse hospital, ele negou isso e ela entrou na justiça, conseguiu a rescisão indireta e ainda conseguiu uma indenização. E essa desembargadora, ela teve uma decisão muito importante, que ela garantiu para essa técnica de enfermagem que o hospital indenizasse ela até 24 meses de idade do bebê. Por quê? Porque a OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, ela garante, né, fala que no mínimo toda mãe deve amamentar o seu filho até 24 meses de idade. Então, essa desembargadora, ela reconheceu isso e essa técnica de enfermagem conseguiu receber a indenização até ali os 2 anos de idade do seu filho. Então, o salário dessa pessoa que tem a insalubridade, ela deve ser mantido e afastada desse ambiente insalubre, colocando essa gestante, essa lactante em outro ambiente que não prejudique, hipótese alguma, o bebê ou prejudique a mãe ali gestante. Vamos falar também do direito que a gestante tem em exames e consultas complementares aí. Durante a gestação, toda mulher trabalhadora, ela tem o direito de se ausentar do trabalho durante a realização ali de consultas médicas, exames. Para que ela possa usufruir desses momentos ausentes no ambiente de trabalho, ela apresentar o atestado médico ali e ela não vai sofrer nenhum tipo de descontos aí em seu salário. É muito importante que caso a empresa negue ou desconte isso, dá pra gente entrar na justiça também e às vezes pleitear até uma rescisão indireta. Quero falar também, esse é um tema muito novo, que é a licença maternidade ampliada. Hoje é uma lei aí bem recente em que ampliou, né, um pouco essa licença maternidade para aquelas mães que ficaram hospitalizadas ou aqueles bebês em que nasceram e tiveram complicações decorrentes do parto ou algum tipo de doença. Essa criança que ficar internada ali por mais de 2 semanas ou essa mãe que ficar internada ter direito à ampliação. Então, vai contar esses 120 dias que toda mãe tem direito, a licença maternidade, 120 dias, só vai contar a partir da alta ou do bebê ou da mãe. Então, isso é uma garantia muito nova, muito importante, que mudou a nossa CLT, que mudou os benefícios previdenciários. Então, quem vai ter direito? Aquela trabalhadora de carteira assinada, aquela servidora pública, aquela segurada do INSS, aquelas que pedem diretamente no INSS aí o seu pedido, desde que você comprove que você ficou ali, ou o bebê ficou mais de 2 semanas, você consegue ampliar aí a sua licença maternidade. Isso é uma lei muito nova e que garante aí um fortalecimento de vínculo entre a mãe e o bebê. Muito, muito importante. Outro tema importante também que eu trouxe, que é o previdenciário, que agora o salário maternidade com apenas uma contribuição.
Antigamente, para você ter direito, né, a esse salário maternidade, você precisava de contribuir por pelo menos 10 meses para o INSS antes do nascimento do seu filho. Então tinha que ser 10 contribuições. Hoje, com uma contribuição, você já garante aí seu salário maternidade. Lembrando que precisa ter aí alguns requisitos para você conseguir isso. As contribuintes individuais, facultativa, o MEI, né, que são os microempreendedores, também vão conseguir garantir aí com essa uma contribuição. Mas para que isso seja possível, você precisa de estar no período de graça e fazer nesse período de graça uma contribuição mensal aí para o INSS para você garantir esse direito. A mulher, aquela que já foi segurada pelo INSS e continua protegida por um tempo, mesmo que pare de pagar, se ela fizer uma única contribuição, ela garante aí seu salário e maternidade. Mas esse período de graça funciona assim: 12 meses após a última contribuição. Você fez 12 meses de contribuição para trás. E você vai pagar uma vez só, você já garante aí o seu salário e maternidade. Se caso você contribuiu faz mais de 24 meses, mas você já contribuiu na sua vida inteira para o INSS mais de 120 contribuições, você também está nesse período de graça e com uma contribuição você também consegue receber esse salário e maternidade de 4 meses aí. Também tem aquelas desempregadas que possuem inscrição no Cine, aquela como desempregada formal. Ela conseguir também esse salário maternidade aí também, tá? Então, se a mulher ela contribuir uma vez só durante esse período de graça, ela consegue pleitear o seu direito ao salário maternidade. Lembrando que é importante você, nestes casos, como é uma lei muito recente, procurar uma orientação jurídica, procurar um advogado, para que você consiga garantir aí esse direito a esse salário maternidade. Dependendo do caso, se você já teve aí o seu filho, eu vi que tem alguns casos em que a gente consegue contribuir para trás. O INSS, ele entende aquela contribuição trimestral, que é de 3 em 3 meses, só que aí tem um prazo para a gente fazer isso. Então, se você está com um mês desde o seu bebê nasceu e você não está recebendo salário maternidade, procura um advogado imediatamente para ver se ele conseguir pagar essas contribuições para trás, que são a trimestral de 3 meses. Eu ainda não vi casos em que foi realmente deferido esse benefício, mas com certeza, como é muito recente, a gente ainda vai verificar com este avanço na justiça para a gente conseguir esses direitos para nossas gestantes. Se o INSS ele negar, não se cale, procura advogado, que dá pra gente entrar com um recurso lá no INSS ou dá pra gente entrar na justiça e pleitear esse direito, lembrando que depois você recebe com juros, correção, então é muito importante a gente garantir aí esse direito para vocês, gestante, e para o bebê também de vocês, para que vocês consigam aí ter uma vida digna. A maternidade, ela é um direito essencial, mas o salário maternidade é uma garantia mínima de dignidade para as mamães brasileiras. E eu queria também falar um pouquinho sobre os direitos também dos pais, né? Que é super importante aí. O pai, ele tem direito à licença paternidade de até 5 dias. Lembrando, para aquelas empresas que estão no programa Empresa Cidadã, pode ser estendido para 20 dias essa licença paternidade. Os pais também, eles têm o direito durante a gestação da mulher em acompanhar ela em até 6 consultas durante a gestação. Ou a consulta ou algum exame, ele também tem esse direito. Então, a maternidade e a paternidade, ela não deveria ser vista no ambiente de trabalho como um problema. Ao contrário, a gravidez ela é um momento de transformação e o trabalho jamais precisa ser um trabalho hostil, um ambiente ruim para aquela gestante trabalhar. O trabalho ele precisa caminhar junto com o direito. Então, se você está sofrendo aí qualquer tipo de pressão psicológica no seu ambiente de trabalho, algum assédio, algum risco no ambiente de trabalho também, em esses ambientes insalubres, procure um advogado quanto antes, para a gente já conseguir aí pleitear o seu direito. Cada caso tem detalhes, quanto mais cedo você agir, maiores vão ser as chances de você, gestante, garantir os seus direitos. Lembrando que a gestação ele é um sinônimo de vida. Então, a vida ela deve ser respeitada, ela deve ser acolhida, ela deve ser protegida.
inclusive no ambiente de trabalho. Então, se esse conteúdo te ajudou, essa live te ajudou, já compartilha ela com alguém, para que ela também possa ouvir essa gestante, esse pai também, às vezes, que tem medo de sair aí para alguma consulta, algum exame médico durante a gestação, para que ele tenha esse direito aí de acompanhar também a sua mulher durante a gestação. O primeiro passo para a liberdade é a justiça. Então, se você está sofrendo qualquer tipo de assédio moral, qualquer tipo de risco no trabalho, procure orientação jurídica. A nossa live de hoje foi esse tema muito importante e eu espero que tenha te ajudado e eu espero que vocês enviem aí para o máximo de pessoas possíveis. Se tiver alguma dúvida, estou aqui para responder. Se caso você tiver alguma dúvida, pode me mandar mensagem, pode deixar aqui também nos comentários aqui do 3 Pontos Estúdio Live, no YouTube também, que eu vou estar aqui para te responder, tá bom? Muito obrigada para quem ficou comigo até o final.